Olá, como você está? Seja bem-vindo a mais um Rafa Descomplica. No último dia do nosso quadro, eu conversei com você sobre uma pergunta feita por uma tia em relação ao seu sobrinho. Ela disse que ele é muito agitado, que ele não para nem para comer e nem para dormir. E perguntou se a gente podia ajudá-la a pensar no que ele tem. E eu disse uma coisa muito importante que quero retomar hoje com você. Eu disse para ela, cuidado, para que não seja dado um diagnóstico equivocado e precipitado para o seu sobrinho. Para entender tudo o que está acontecendo com ele, é preciso um tempo e é preciso também profissionais que estejam capacitados. Um diagnóstico dado precipitadamente na infância ajuda a produzir o mesmo, e a criança passa a ser vista a partir deste diagnóstico. Então vamos hoje conversar um pouco sobre uma pergunta feita pela querida Karen lá na nossa caixinha do Instagram, @estruturar clínica integrada. Bom, vamos pensar um pouco sobre o que a Karen perguntou. Ela nos diz assim: Rafael, como dar limite para um adolescente sem causar atrito? Bom, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês é que o prazer é estruturante da nossa subjetividade. E que uma criança, ela funciona pelo princípio do prazer no início da sua vida. Ou seja, ela busca a obtenção de satisfação na relação com o outro. Um bebê que ainda não sabe falar e que não tem palavras para contar o que está acontecendo com ele, precisa que um adulto externo a ele leia o que está acontecendo, que esse adulto seja capaz de interpretar as suas demandas e, de uma certa forma, satisfazê-las. Porém, nem sempre o adulto consegue ler o bebê e a sua necessidade, já que, na falta da fala, o bebê dá a ver nas suas produções em atos. Por isso é tão difícil ter um bebê, e por isso exige muito cuidado de todos aqueles que estão ao seu redor. Bom, dito então que o prazer ele é estruturante da nossa subjetividade e que uma criança funciona pelo princípio do prazer no início da sua vida, é importante saber que a relação com os outros impõe a esse pequeno bebê, a essa pequena criança, uma série de restrições na vida e que nem tudo que ela deseja pode ser satisfeito. Mas uma criança, por não conseguir colocar em palavras aquilo que afeta ela no seu corpo e nas questões psíquicas, muitas vezes ela coloca isso em ato, com as birras, com os choros, com as crises muito grandes, e o adulto precisa acolhê-la, explicando o porquê daquilo que está acontecendo e ajudando ela a colocar em palavras aquilo que afeta o corpinho e essa subjetividade dela. Bom, um adolescente também, assim como nós adultos, obviamente, está em busca da satisfação das suas necessidades quando ele estabelece uma demanda e quando ele faz um pedido para os pais. E ele quer que esse pedido seja satisfeito justamente porque a satisfação na realização desse pedido vai dar a ele prazer. Bom, então, veja que interessante, quando nós falamos de limite, dar limite é impor uma restrição a isso do prazer. E que a gente acha que tem que ter satisfação e prazer em todas as coisas que a gente faz. Por isso, dar limite nas nossas relações é tão difícil, porque nem sempre o outro entende o que a gente quer ao fazer aquilo. E nem sempre o outro vai ter a mesma posição em relação a determinada situação que nós temos. Mas, querida Karen, é importante que você saiba que limite, aqui nessa formulazinha que vai aparecer do lado, é diferente de agressão. Quando nós damos limites para um adolescente, para uma criança, para um bebê que está se desenvolvendo, a gente não está sendo agressivo, desde que esse limite seja necessário e esse limite ajude a fazer uma borda para o seu desenvolvimento. O que eu quero dizer com isso quando eu falo com vocês sobre o limite? Bom, uma criança,
E um bebê e um adolescente, ele ainda precisa dos cuidados de quem já teve uma experiência maior para poder ajudá-lo a conter algumas coisas que vão acontecer na vida. Mas isso não quer dizer que a gente tenha que falar não para todas as coisas e tenha que ser extremamente limitador com um bebê ou uma criança. E sim, que a gente tem que, quando vai pensar em limite, pensar nas situações que quando a gente vai dizer não, vai ajudar no seu desenvolvimento e vai ajudá-lo na relação com os outros. Então, dizer não não é privar um bebê, uma criança ou um adolescente de viver as experiências da vida. Dizer não é possibilitar que, diante de uma situação em que ele pode ter uma vivência extremamente perigosa, extremamente, enfim, que pode colocá-lo em risco, o não entra com uma função de fazer borda e ajudá-lo a entender isso, até que ele possa decidir por si mesmo. Bom, então vamos lá. Eu disse que a formulazinha é limite diferente de agressão. Limite também tem uma outra formulazinha. Limite é igual a amor. Por que eu digo que limite é igual a amor? Então, quando você vê que o seu filho, um filho adolescente, ele está lá todas as voltas e não consegue estudar, não quer ir para a escola, não quer fazer determinada coisa, você precisa sustentar e incentivar a ele que isso é importante para o seu desenvolvimento. Só que isso não é muito fácil, porque um adolescente justamente é aquele que está na transição da vida entre ser criança e ser adulto. É aquele que não pode fazer tudo, mas que também não deve mais fazer coisas que fazia quando criança. Sem contar que na adolescência nós temos aí diversas mudanças que afetam o corpo. Seja um corpo de um menino, de uma menina ou independente das questões de gênero. As mudanças que afetam esse corpo também são importantes. Bom, então, Karen, quando você me pergunta como dar limite para um adolescente sem causar atrito, vou dizer para você que às vezes a gente causa atrito ao dar limites mesmo, justamente porque o limite é restringir esse prazer, é restringir essa situação que o adolescente acha que obterá uma satisfação. Mas o limite ele é necessário, porque se você está vendo que o seu filho está numa situação de risco e que ele pode aí, se colocar numa situação muito perigosa, a sua função é de limitar isso e de dar continência para isso que vai acontecer. Por isso, ser pai, ser mãe não é nada fácil, porque não existe um manual. E é importante que os pais entendam que com cada filho se produz uma relação diferente. Os dedos das mãos não são iguais, os filhos também não são iguais. Com cada filho, uma relação vai se dar. E por isso que às vezes um filho aceita um limite melhor do que o outro. Mas, Rafael, por que se eles vieram do mesmo pai e da mesma mãe, se a gente supõe dar o mesmo amor? Porque ele nasceu num momento diferente da sua vida de outro filho, talvez um momento em que você já tenha mais experiências, porque talvez ele nasceu num momento em que a sua vida no trabalho estava menos ou mais disponível para dar atenção, tudo isso interfere. E por isso são produzidas relações diferentes. Então, às vezes dar limite vai causar atrito, mas não quer dizer que precise ser agressivo. Então, você não pode ser um pai que diz não para tudo, nem um pai que permite tudo. Você tem que ser um pai que entende, uma mãe que entende, que quando está com o seu filho, com a sua filha, que dar limite é pensar em quais situações o limite e o não vem para ajudá-lo a desenvolver tantas questões orgânicas do desenvolvimento quanto as psíquicas. E quando o limite está na ordem do muito, do excesso. Às vezes os pais querem dar limite para os filhos porque eles querem ter filhos perfeitos, mas os filhos não são perfeitos e os pais também não são. E tá tudo bem não ser perfeito. Então eu tenho que entender também até quando o limite que eu tô dando pro meu filho é porque eu quero que ele seja exatamente como eu imaginei, e até quando o limite que eu estou dando pro meu filho vem aí para fazer borda e para evitar que, se uma situação ele vá sofrer, ele sofra o menos possível. Bom, espero ter ajudado você
Karen, e aos pais que vão nos ouvir a pensar sobre essa pergunta. Eu vejo vocês a semana que vem em um Rafa Descomplica. Até breve!